densidade tem que saber o conceito. Qual é a diferença se os dois são massa por volume? Aquilo fala de substância, isso fala de corpo. Tá? O conceito é o mesmo. Quando que um corpo afunda num fluido? Quando ele é mais denso, quando flutua, quando é menos denso. Pressão, eu tenho que saber o conceito, força por área. Eu não afundo na neve se eu tiver com aquele calçado de grande área. Grande área, pouca pressão. Vou cortar um pão quando chegar em casa para fazer um sanduíche. Se eu tentar cortar com as costas da faca, grande área, pouca pressão, não consigo cortar com tanta facilidade. Agora o fio tem pequena área, muita pressão, eu consigo cortar facilmente. Pressão atmosférica é padrão, dificilmente precisa saber decorar esse número, eles dão uma questão. Um lembrete, quanto maior a altitude, menor a pressão. Agora olha, já vai aparecer uma questão que fala disso aqui e uma questão que fala disso aqui. Pressão no líquido depende da profundidade, e a pressão total depende da atmosfera e da profundidade. O princípio de Arquimedes é o popular empuxo, que é uma força vertical para cima, sempre para cima, ascendente. Opa, não era para ter passado tudo isso. Ou era? Era. Aqui já tem, estou passando tudo ao mesmo tempo, porque tem duas questões que falam de todos esses assuntos ao mesmo tempo. Eles vão colocar no PS 5 questões de física. Como é que vai colocar todos os assuntos? Afirmativa 1, 2, 3, 2 assuntos em cada afirmativo. Já vamos ver como é que funciona. Vazão, isso tem a ver com hidrodinâmica, tá? Conceito de vazão. Se eu tiver um tubo e está passando um fluido dentro, como numa artéria do nosso corpo, justifica estudar a hidrodinâmica por causa do sangue circulando no nosso corpo. Se você tem um sonho, que por enquanto é o sonho de você se passar em medicina, você vai precisar dessa matéria aqui muito na medicina. Se você tem um sonho de entrar para a engenharia e ser um engenheiro, um ótimo engenheiro, vai entrar muito em essa matéria aqui. E aqui o seguinte, ó, área grande, velocidade pequena. Área pequena, velocidade grande. E a vazão nesse ponto é a mesma vazão nesse. Isso deixando a equação de continuidade. Não, pela 7ª vez, estou contando, não tem caído cálculo isso aqui, isso tem cobrado teoria, que é o que aparece aqui, ó. O sangue é um exemplo de fluido real, não vou ler todo o problema. Ele pergunta, por que a pressão muda enquanto o sangue vai passando dentro das nossas veias ou das nossas artérias? Tem a ver com atrito, tem a ver com a redução da vazão, tem a ver com a redução da área, tem a ver com a transição de regime laminar para turbulento, tem a ver com o aumento da densidade do sangue. Ora, a última não pode ser, porque o sangue não aumenta de densidade por estar circulando dentro do nosso corpo. Tá? Não tem a ver com o regime de escoamento, não tem a ver com a redução de área. A pressão muda dentro do corpo devido ao atrito entre o sangue e as paredes dos vasos. Olha, podia misturar biologia e falar em aterosclerose. A aterosclerose é um entupimento de uma veia devido à gordura que a gente consome. E aí eu voltaria para cá. Ó. Eu tinha aqui uma veia que tem uma área grande e a minha veia está meio entupida no coração, ficou uma área pequena. Ele vai mudar aqui a velocidade. Quando mudar a velocidade, tem que mudar a pressão. Então essa mudança de pressão tem a ver com ter aumentado o atrito entre o sangue e as paredes dos vasos. Você só vai saber responder essa questão sabendo muito bem teoria, senão não responde, tá? Tem que saber ambas as coisas. Olha essa questão, um mergulho profundo pode causar problemas de saúde ao mergulhador devido à alta pressão. Onde é que diz que a alta pressão tem a ver com um mergulho profundo? Nessa equação aqui, ó, olha ali o H, maior profundidade e maior pressão. É o que ele comenta nessa questão. Então, olha a primeira afirmativa. A pressão sobre o mergulhador aumenta aproximadamente 1 atm a cada 10 metros. Isso aqui é dica de qualquer cursinho. Qualquer professor de física que se preze, quando ensinou para vocês pressão hidrostática, disse isso aqui de cara para vocês, porque Santa Maria, Universidade Federal de Santa Maria, sempre coloca isso aqui nas questões. Sempre. Todos os anos eu vejo isso aqui nas questões. Verdadeira. Uma atmosfera
é aproximadamente 10 metros de profundidade na água. Não precisa ser 10 metros de profundidade. Se eu esticar uma mangueira aqui para o alto desse auditório e essa mangueira tiver 10 metros de altura de água, a pressão aqui embaixo na ponta da mangueira é 1 atmosfera, tá? Porque não, lá na pressão não depende do volume, depende da altura. Então a afirmativa 1 é verdadeira. O módulo da força de empuxo. O que é empuxo? Uma força para cima. Você sente alguém mais leve na água, por quê? Por causa do empuxo. Uma pessoa que tem 50 kg, que você tem que suportar todo esse peso no mar, você vai erguer ela na água, você está fazendo um esforço igual a 30 kg, cadê os outros 20 que você não precisa fazer esse esforço? É esse cara ali, ó, o empuxo. Então o módulo da força de empuxo que atua sobre o mergulhador cresce com a profundidade. Onde é que numa fórmula tem, o que numa fórmula é profundidade? Profundidade numa fórmula é isso aqui, ó. É a altura. Na equação do empuxo, que não sei por que não apareceu, eu devo ter configurado mal no slide, não aparece a profundidade na equação do empuxo. Empuxo não tem a ver com profundidade. A afirmativa 2 está falsa. E a afirmativa 3, a diferença de pressão entre os pés e a cabeça do mergulhador, do mergulho vertical, é praticamente independente de profundidade. Digamos que eu, mergulhador, eu não estou deitado, estou em pé na água. Aqui tem uma pressão, tem água até aqui. Esse pedaço de água é a pressão sobre a minha cabeça. Esse pedaço de água é a pressão lá nos meus pés. Não depende de quão profundo na água eu estou. Depende só da diferença da altura daqui até aqui. No meu caso, 1,80 m. Então a afirmativa 3 também não está correta. Nesse caso, a única afirmativa correta é a afirmativa 1, por isso que a resposta tem que ser apenas 1. Olhem as provas de anos anteriores. Vocês ainda têm tempo para isso. Tanto para física, quanto para matemática, quanto para biologia, assim por diante. Calor. Existem dois tipos, calor sensível e calor latente. O calor pode ser transmitido de 3 formas. Condução é uma delas, convecção e irradiação. Ano passado tinha questão sobre isso também, já vai aparecer. Como é que ocorre a condução? Tem que ter contato. Olha, a vareta em contato com a chama, condução de calor. Não ocorre no vácuo, porque no vácuo não tem matéria. Como é que ocorre a convecção? Convecção acontece somente nos líquidos. Nunca acontece em sólidos. Tem que ter movimento do líquido para ocorrer convecção. Irradiação, como é que acontece? Somente através de onda. É a única que ocorre no vácuo. Onda eletromagnética. Onda de calor. Se eu tivesse um óculos de visão noturna, que o pessoal diz de infravermelho, eu veria o calor saindo do corpo de vocês nesse momento. Até porque o ar-condicionado, quando eu estava sentado, eu estava me esfriando bastante. Já vai aparecer uma questão sobre isso. Sombra, já estamos em ótica, tá? Matéria terceiro ano já. Sombra aparece somente quando a fonte for menor que o obstáculo. Eclipse só acontece quando o obstáculo for menor que a fonte, tá? Então aqui, pessoa que está aqui na penumbra tem um eclipse parcial. Pessoa que está nesse conezinho de sombra vai estar vendo eclipse total. Este eclipse aqui é o eclipse solar, porque o Sol está sendo tapado pela Lua. Se a Lua continuar fazendo sua trajetória e parar aqui, vai estar acontecendo um eclipse lunar, porque a Lua vai estar sendo tapada. Então esse é o eclipse solar. O eclipse da Lua está aparecendo aqui, ó, parcial e total. Câmara escura, é interessante que você saiba que dentro de uma câmara a tua imagem sempre aparece invertida na câmera fotográfica, e dentro do nosso olho também é exatamente assim. Reflexão da luz é o motivo pelo qual nós vemos os objetos. Se a luz não refletir no corpo de você, se a luz não refletir no meu corpo, eu não vejo o objeto. Tá? Então, a gente só vê os objetos por reflexão. Espelho plano, a imagem, veja, ela é exatamente do mesmo tamanho, ela está dentro do espelho, por isso que ela é dita virtual.
e ela não está invertida. Trocar o direito pelo esquerdo ou vice-versa não quer dizer imagem invertida, quer dizer imagem reversa. Invertida se o P tivesse a cabeça para baixo. Então, no espelho plano a imagem é virtual, dentro do espelho, ela é do mesmo tamanho e ela é direita, não é invertida. Um espelho côncavo quando a superfície interna é refletora. Um espelho convexo quando a superfície externa é a calota externa é refletora. Como é que se forma a imagem no espelho côncavo? Olha só, imagem fora. Essa imagem que está lá, o slide, está saindo de uma lente. Essa imagem que vocês estão vendo projetada lá é uma imagem real, porque ela está fora da lente. Se ela tivesse, aliás, se não tivesse aparecendo nenhuma imagem aqui, seria uma imagem virtual, como aparece a imagem real. Se for um espelho convexo, espelho de automóvel, retrovisor de carro, não o interno, o externo, a imagem sempre aparece direita e menor, porque a imagem do carro de trás aparece toda ela dentro do espelho. Ora, como é que um carro daquele tamanho vai aparecer dentro do espelho? Só pode ser que ele é menor, a imagem é menor que o objeto. Então, o espelho convexo. Então, eu resumo como é que é a imagem. O que é refratar a luz? Refratar a luz é passar de um meio para o outro. Tá, mas o que acontece? Muda de velocidade. Agora, olha, observe por favor duas coisas que vai aparecer já na questão da flor passada. Se a luz estiver perpendicular, retinha, no 0 grau, em cima da normal, saindo ou entrando no recipiente, não há desvio, mas houve a refração, quer dizer, mudou a velocidade. Se a luz, que tem uma lâmpada aqui no fundo, está saindo inclinada, não está saindo retinho para cima, na verdade não saindo para cá, ela não segue em linha reta, que seria uma linha aqui, ela se desvia. Desviar não é refratar, refratar é mudar a velocidade. Só que acontece esses dois fenômenos. Ela pode sair reta ou pode sair um desvio, que já vai aparecer numa questão. Todas as cores que nós vemos, elas saem da luz branca. A luz branca que está nessas lâmpadas agora é uma luz dita policromática. Aqui tem um prisma que não aparece direitinho, é tipo um triângulo, que fora tem área e tem um vidro. Tem um raio de luz, gente, chegando aqui, ó, uma lanterna de luz branca. Quando a luz penetra, ela se decompõe, começa a separar. Ao sair, ela termina a decomposição. Tá? Não tem como você ir lá para a prova sem saber essa sequência. V, A, V, A, V. Repita V, A, V, A, V, A, quantas vezes você quiser. Aí você conte 7 e apague as outras. Porque é sempre na sequência: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul e violeta. O vermelho para variar na frente do azul. Isso aí. Ó, questão então do ano passado de refração. Diz assim, aquilo ali é quase que nem uma questão de Enem, mas é papo furado. Tem que ler? Tem que ler sim, porque pode ter um dado relevante ali. Mas assim, o processo de convergência e divergência dos raios luminosos através de lentes tem como base o fenômeno dado. Se a luz passa por um lugar, por um meio, ela está se refratando. A luz está saindo de dentro do projetor, está passando por uma lente e está indo lá para a parede. Quando ela passar pela lente, ela está se refratando. Por isso que a resposta aqui é refração. Elimina a letra B, letra C, fica entre A, D e E. Fenômeno que se caracteriza pela mudança do quê? Da velocidade. Tá? Então tem que estar mudando a velocidade. Pronto, já se eu souber as duas primeiras coisas, eu já matei a questão. Porque não muda a frequência. Frequência nunca muda quando uma onda passa de um meio para o outro. Não há como mudar a frequência. Aliás, só para dizer que a resposta certa, então, voltei, é a letra A. Aí o ângulo de incidência tinha a ver com esse slide aqui, ó. Tá? Se você continuar lendo, ele vai dizer que se sair ali reto, não muda o ângulo de incidência.
Tá? Onda é uma perturbação, qualquer perturbação. Se eu fico em silêncio aqui, eu não perturbo vocês, mas não adianta nada estar aqui. Então, se eu estou falando com vocês, eu estou perturbando o meio. Se vocês fazem barulho, conversam e me atrapalham, vocês estão perturbando o meio e perturbando a aula. Estão produzindo ondas sonoras. Então, é uma perturbação que se propaga. Propriedade fundamental da onda ondulatória. Tem uma questão do ano passado que já falava em tudo isso aqui ao mesmo tempo. Onda transporta energia e transfere impulso. Onda não transporta matéria, está dito ali. Uma onda pode ser mecânica, precisa de meio material, quer dizer, não se propaga no vácuo, ou pode ser eletromagnética, não precisa de meio material, quer dizer, se propaga no vácuo. Se você for para a tua prova lá sem saber essa equação aqui, você não sabe nada. Você pode deixar de repente que eu sou um pouco cruel quando falo isso com vocês, mas não adianta ir para lá iludido, sem saber esse tipo de coisa. Claro, qualquer professor vai chegar aqui e vai dizer para vocês, se vocês perguntarem, professor, o que eu tenho que saber? Tudo. Porque a gente não sabe o que vai cair. Nós, como professores, às vezes conversamos com os professores lá da universidade, fizemos um outro curso lá. A gente tem uma noção do que eles vão cobrar pela sequência, mas não tem absoluta certeza. Se tivesse absoluta certeza, eu não estava aqui, eu estava, quem sabe, vendendo para vocês as questões. Também não seria justo. Ó, essa é uma onda transversal, porque a vibração é para cima e para baixo, a propagação é para cá. Essa é uma onda longitudinal, porque a vibração é para cá e a propagação também é para cá. Tem questão que fala disso. Olha aqui uma questão sobre ondas. Esse aqui é um estetoscópio que talvez seja o sonho de alguns de vocês usar daqui a 5 anos ou 3 anos quando vocês estiverem fazendo estágio de medicina. Quem for fazer medicina, enfermagem, sei lá o quê. Opa! Ó, o estetoscópio é um instrumento utilizado por médicos para escutar sons corporais. Consiste de uma peça auscultadora, tubos condutores de som e peças auriculares, que são aquelas ali, que se adaptam ao canal auditivo do médico. Quase um papo furado. Então, analise as afirmativas. Toda onda com frequência entre 20 e 20 mil Hz é onda sonora. Quem escutou a aula no cursinho, já a minha ou de outro professor qualquer, já aprendeu o seguinte: nós ouvimos sons exatamente entre 20 e 20 mil Hz. Tem som mais baixo que isso? Tem. Infrassom. Nós não ouvimos, mas ele existe. Tem som mais alto que isso? Tem. Ultrassom. Nós não ouvimos. Então, olha a afirmativa. Toda que mata a questão. Toda onda com frequência entre 20 e 20 mil é onda sonora. Não. Tem ondas sonoras abaixo disso e acima disso. Então ela não é verdadeira. Onda é energia. Olha para essa questão, não sei se vocês conseguem ver de onde estão, e olha para isso que eu vou voltar aqui agora. Cadê? O conceito de onda. Olha ali, ó. Onda transporta energia. Se você lembrar disso aqui, você tende a querer assinalar aquilo como verdadeira. Não é verdadeira. Onda é energia? Não. Onda transporta energia, ela não é energia. Por isso que essa afirmativa 2 aqui não é verdadeira. Com perdão do termo, muito sacanagem a questão. Não é verdadeira. Numa onda longitudinal, que era aquela mola oscilando para lá e para cá, a energia se propaga ao longo da direção de propagação. Tinha que ter uma verdadeira pelo menos, né? Já que os outros duas eram falsos. É essa. Antes eu disse, a onda se propaga para cá e ela vibra para cá. É isso que eu estou dizendo aqui ao longo da direção. Então, é só a 3 é correta. Também sobre onda, tá? Vou pegar só para ver se é verdadeiro ou falso. Não vou ler lá em cima porque é papo furado. As ondas de rádio podem ser refletidas na atmosfera. Toda onda pode ser refletida. Tá? Então, essa de rádio não é de rádio. Toda onda pode ser refletida. Pode. Então ela está verdadeira. Ondas de rádio têm a mesma natureza que o raio-x. Onda de rádio, onda de celular, onda de TV, onda de luz, ou a onda do micro-ondas da casa de vocês, todas elas têm a mesma natureza, são ondas eletromagnéticas. Tá? Então, a onda de rádio tem a mesma natureza que o raio-x? Sim, onda eletromagnética. Como é que eu vou saber se ela é frequência menor ou não?
Na aula do cursinho do Einstein, que eu estava dando aqui para o pessoal daquele Palmeira, foi chamada a atenção do seguinte: se você tem uma onda que te faz mal, ela é alta frequência. Que onda que te faz mal? Raio UVA, raio UVB, raio UVC. Sol, onda de alta frequência faz mal. Ora, se uma onda de rádio fizesse mal para a pessoa, nós não podíamos escutar rádio. Quem faz mal, pode fazer mal é a onda do raio-x. Então essa onda tem alta frequência, essa que tem baixa frequência. Então as ondas de rádio possuem a mesma natureza? Certo. Possuem frequência menor? Sim, porque a onda de rádio não faz mal para nós. Onda de TV tem alta ou baixa frequência? Baixa, então não faz mal para nós. Tá? Onda luz ultravioleta tem alta frequência? Tem, porque a ultravioleta, certos tipos, pode fazer mal para nós. Pode. À medida que essas ondas se propagam, a energia por unidade de área transportada permanece constante. Não é verdade isso aqui. Ora, esse laser aqui é infinito? Não. Se eu virar esse laser aqui para a cidade do professor Halber, Carazinho, virar para a casa dele, digamos que não tem obstáculo nenhum, ele não vai chegar lá com a mesma potência. Tá? Então, ela não permanece constante a energia de uma onda que se propaga. Se eu falo sem microfone, os primeiros estão me ouvindo, os últimos não. Se eu falo sem microfone, os primeiros estão me ouvindo, os últimos não, provavelmente não. Porque a onda não mantém a energia. Então essa aqui não pode ser verdadeira, é falsa. Por isso que, se não me engano, ficou V, V, F, letra A, a correta. Quase final do terceiro ano, corrente elétrica, conceito de corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Cuide, questão pega ratão e pega ratona também. Os elétrons estão andando para a nossa direita. Olha o sentido da corrente elétrica que quase não aparece, está para a esquerda. A corrente elétrica é sempre contrária ao movimento dos elétrons. Por isso que quem estava na aula do AF10, aqui em Palmeira, foi dito mais uma vez por mim naquela aula que se eu tiver um polo positivo de uma bateria e um polo negativo, a corrente elétrica sempre está indo do polo positivo para o negativo. Ela está aqui assim, ó, por mais que os elétrons estejam se movimentando para lá. Tá? Então, o sentido da corrente elétrica. Potência e energia, já falamos do conceito de potência antes, trabalho por tempo. Tá? É o mesmo conceito que aparecia antes, só que a energia, a potência é em watt, e a energia é esse cara ali, ó, isso é energia. Potência é a energia por tempo. Nas contas de energia que a gente tem em casa, eles vão cobrar, não vão cobrar em joule, não cobram em joule, cobram em quilowatt-hora, por isso que aparece ali. A unidade oficial é o joule, mas a unidade do usuário é o quilowatt-hora. 1 kWh é 1 kW vezes uma hora, bem hora. 1 kW são 1000 watts, uma hora 3600 segundos, eu consigo chegar em quanto que dá aquilo lá em joule. Numa sala de aula normal, ou num cursinho, que a gente tem tempo de comentar isso, a gente aconselha jamais querer decorar esse número aqui. Porque é muito óbvio que 1 kW, quilo, 1000. Hora, 3600. Multiplique na hora e você sabe quanto que é em joule. Um resistor é alguma coisa que oferece oposição à passagem de corrente, daí tem resistor no interior de uma lâmpada, ou então no interior de um chuveiro elétrico, torneira elétrica. Só o conceito do resistor, gente. Lá na frente vai aparecer uma questão que eu preciso desse conceito aqui, que é o que foi cobrado pelo UFSM ano passado no PS3, tanto quanto no vestibular. Tá? Magnetismo tem a ver com o ímã. O ímã sempre tem dois polos, polo norte e polo sul, nunca positivo e negativo. Hoje, ainda elaborei uma prova para uma turma de terceiro ano, que elaborei não, juntei as questões, e uma questão da URGS, no RFSM, afirmava que era possível eu partir esse ímã ao meio e separar dois polos. É impossível separar dois polos de um ímã. Se eu cortar ele ao meio, surgem dois novos ímãs.
A Terra, gente, se comporta como um grande ímã. No polo norte geográfico da Terra existe um sul magnético. No sul geográfico da Terra existe um norte magnético. Por isso que se eu soltar uma bússola aqui, o polo sul da bússola fica virado para o norte geográfico, porque lá tem um sul magnético. E o polo norte fica virado aqui porque tem um sul geográfico. Isso aqui são as linhas ao redor do ímã. Olha a bússola. Uma bússola é um ímã. As linhas sempre saem do polo norte e indo para o polo sul. Eu não preciso encostar. Isso aqui se chama força de campo magnético, assim como a força gravitacional. Essa é a última questão que aparece aí. Ó, que tem a ver com toda essa parte da eletricidade. A única questão que tinha de eletricidade ano passado, tanto no PS3 quanto no vestibular da UFSM. Opa! Ó, a tecnologia das usinas hidrelétricas depende de 6 linhas de transmissão. As linhas de transmissão geralmente transportam energia elétrica em alta tensão. Se vocês olharem um fio na rua, um transformador, vocês devem ter ouvido falar que é alta tensão. O que é alta tensão? Acima de 20 mil volts é alta tensão. Tá? Então a resposta aqui tem que ser alta. Ou, quer dizer, eliminei a letra C e eliminei a letra B. Da usina hidrelétrica, ou termoelétrica, ou eólica, sempre é transportada a alta tensão. Alta tensão para que não haja perda. O transformador é um dispositivo que permite transformar baixa tensão e... Agora, o que aparece aqui? E alta corrente, ó. Lá na usina ele gera 220 volts. Mas ele eleva isso para trazer para a nossa cidade. Então ele pega baixa tensão e alta corrente e converte o contrário. Baixa tensão em alta tensão e alta corrente em baixa corrente. Por isso que aqui, a hora de ele falar em corrente, eu tenho que achar um alternativo que fale em baixa corrente. Eu já tinha eliminado a letra E e a letra C. Então agora eu vou eliminar a letra A, que fala em alta, e vou eliminar a letra D, que fala em alta. Pronto. Eu fiquei. Qual ficou? Me perdi. B de dedo? Ficou aqui, né? Não, a letra B. Era alta tensão, é isso aí. É isso aí, tá? Era alta, ele converte para alta tensão, uma corrente que era baixa. Então, o que é esse alta aqui? Alta tensão e alta corrente, isso aí. E a gente podia saber que a corrente que a gente transporta, quer dizer, a eletricidade que nós temos por aqui é sempre corrente alternada, tá? Corrente contínua somente existe em baterias. O que é uma bateria? A bateria do celular de vocês, a bateria do automóvel, uma pilha comum de controle, que tem uma bateria aqui dentro, que é uma pilha de controle remoto. Tá? Corrente contínua não é aquela que é convertida na usina hidrelétrica. Embora tenha aí hoje a Itaipu, ela produz lá corrente contínua dentro do Paraguai e acaba transportando corrente contínua até São Paulo, que tem uma certa vantagem. Mas isso não aparece nos vestibulares. Como os outros professores disseram, gente, eu sei que foi rápido e tudo mais, tá? Mas resumidamente é isso aqui, tá? Para uma ideia para vocês. A minha maior esperança e a minha maior alegria que nesse sentido, não sei se são bem as palavras, é que o professor Lopes vai disponibilizar isso para vocês darem uma olhada lá no resumo no site do cursinho. Tá? Muito sucesso para vocês e muito obrigado por ter ficado aí até esse horário.